Olá, bom dia, amados. Tudo bom? Feliz segunda-feira. Hoje é segunda-feira de 18 de novembro de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na live. André, Paulo, Kátia, Lívia, soldada de Cristo, a paz do Senhor, querida Amanda, Lourdes, desculpa, Wilton, Elinha, que bom, Elinha, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, queridos. Gonca, Solange, Wilton, Thaís. Bom dia, Larissa. Bom dia, Rosângela. Amados, que saudade. Curioso, né? Foram os mesmos dias de sempre. A gente faz a live sexta, depois volta na segunda. Mas dessa vez eu fiquei com saudade. Dessa vez parece que tem mais tempo. Queridos, amados, preciosos, que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até então. Que essa seja a melhor semana das nossas vidas até então, até esse presente momento. Que esse seja um dia, uma semana de reflexão, de paz, de alegria, de amor. Um dia e uma semana onde a gente coloca a nossa energia, o nosso foco nas coisas que realmente importam, nas coisas que realmente vão acrescentar e agregar na nossa vida, amados. Que a gente não perca o nosso Senhor Jesus no nosso foco, amados. Que o nosso foco continue nele, continue sendo ele, que a gente se alegre na presença dele, que a gente se alegre em buscar essa presença tão gloriosa, que a gente se alegre a ponto de a gente dizer: Senhor Jesus, o seu amor vale mais do que a vida, eu me alegro no Senhor. Lembrando sempre que Jesus é a fonte inesgotável de tudo o que nós precisamos. E a Bíblia nos diz que Deus supre todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amados, queridos, hoje nós vamos ver um versículo que está lá em 1 Coríntios 11, 28, onde Paulo escreveu, ele está falando sobre a ceia do Senhor, e ele escreveu, examine-se a si mesmo. Como nós somos ótimos de examinar os outros, né, amados? Mas é a si mesmo, é cada um examinando a si mesmo que a gente deve fazer, amados. A gente vai se aprofundar nessa palavra. Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem puder, quem quiser, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos fazer a nossa oração. Bom dia, Angélica, Basi, Francisco, Carlinha, bom dia. Paizinho, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te agradecer, Pai, por esse dia que está começando agora, Pai. Obrigada, Pai, nós queremos que esse será um dia de ótimas notícias, esse será um dia de milagres do Senhor, esse será um dia, Pai, onde nós vamos focar no Senhor, Pai. Nós queremos, Pai, a Sua gloriosa presença, Pai, em primeiríssimo lugar na nossa vida, Pai. Queremos Te buscar em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Obrigada, Pai, pelo Seu amor, pelo Seu zelo, pelo Seu cuidado, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, Pai. Obrigada por abençoar e guardar a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Obrigada, Pai, que nosso coração aprenda, Pai, a ser grato, Pai, com tudo que temos, com tudo que somos, Pai. Grato por tudo que o Senhor já fez por todos nós. Gratos, Pai, ajude-nos, Pai, a trocar as lentes, Pai, que a gente não seja pessoas, Pai, que fiquem reclamando, lamuriando o tempo todo, mas sim que a gente seja pessoas que sejam gratas por tudo, Pai, assim como está escrito na Sua palavra: em tudo dai graças, que a gente aprenda
a ser assim, Pai. Contudo, Pai, por mais desafiador que seja, às vezes dá graças, mas para que a gente entenda, Pai, que tudo tem uma razão de ser e a gente se alegra em viver, não da nossa maneira ou da nossa própria vontade, mas sim em obediência à Sua palavra, em comunhão com o Senhor. Pai, nós agradecemos pela cura, agradecemos, Pai, pelo toque do Senhor em cada um de nós, da ponta da cabeça até a planta dos pés. Agradeço, Pai, pela limpeza completa que o Senhor faz, Pai, em todo o nosso ser, Pai. Que a gente, Pai, ande sempre em luz, que a gente ande sempre, Pai, sendo luz no caminho das pessoas que a gente encontrar nesse dia e nessa semana, Pai. Ajude-nos, Pai, a estarmos atentos, a estarmos prestando atenção nas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, Pai, para que a gente leve o sopro da vida, Pai, que é a Sua palavra, Pai, para que a gente leve, Pai, o Senhor para onde quer que a gente vá, a gente fale, a gente seja exemplo, Pai, para as coisas que nós estamos fazendo, Pai. Paizinho, nós queremos mais uma vez, Pai, dizer, Pai, que o Senhor é o Rei absoluto das nossas vidas, dos nossos corações, e sem Ti não somos. E nós queremos reafirmar nesse dia a nossa completa e absoluta e total dependência do Senhor, Pai. Queremos viver o plano, os planos que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Para cada um de nós. Não queremos olhar para o plano do outro nem viver do outro, mas sim o plano que o Senhor tem sob medida para cada um de nós. E esse plano, Pai, de garante alegria, plenitude, tudo aquilo que nós temos e precisamos, Pai, para termos uma vida completa, Pai. Muito obrigada, Pai, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia. Obrigada por derramar o Seu amor no nosso coração. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos, para não perder o hábito. Esse é o dia que o Senhor agiu. É hoje, é hoje, é hoje. Alegremos e exultemos nesse dia. Nós temos esse presente, amados, chamado hoje. Paula, você não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu estou enfrentando. Amados, todos nós passamos por desafios. E nós temos, às vezes, por hábito, querer comparar a dor, né? Ah, não, aquela pessoa tá ali com frescura. Olha lá o que ela tá passando, eu passei por coisa muito pior, tô aqui, e aquela pessoa fica ali com frescura. Amados, a gente nunca pode fazer isso, porque a gente não sabe a jornada do outro, as dores que ele passou, que ele enfrentou com aquilo ali. A dor é dele, não é nossa. Assim como nós carregamos dores que talvez para outras pessoas sejam frescuras, que talvez para outras pessoas não sejam nada, mas aquela pessoa não está calçando os nossos sapatos, aquela pessoa não passou pelo que a gente passou com relação a determinado assunto. Então nós precisamos ter mais empatia com o próximo, nós precisamos ter mais amor, esse olhar amoroso para o próximo, que antes de sair julgando, condenando, apedrejando, falando da pessoa por aí, ou então falando para a própria pessoa, deixa de frescura, levanta, sai daí dessa história. A gente não sabe pelo que ela passou. Você está aí reclamando por causa dessa dor, olha o que eu passei, olha o que o fulano passou, mas a pessoa está sentindo aquela dor, amados, e a gente tem que ter empatia, a gente tem que orar para aquela pessoa, a gente tem que ajudar, a gente tem que estender a mão, fazer tudo que está ao nosso alcance, e é que a gente tenha sempre respeito, amados, respeito. Muitas vezes a gente talvez nem concorde, não com essa questão de dor, porque isso aí é uma coisa da pessoa, ela na vida dela, mas eu tô falando com coisas que às vezes nós vemos por aí e a gente talvez não concorde, mas nós, com a opinião de outras pessoas, mas nós precisamos respeitar, amados, respeitar as outras pessoas, respeitar a opinião delas, respeitar o que ela pensa sobre aquele assunto e ponto. E a gente segue respeitando, tendo empatia e sempre orando, né, amados? Orando a nossa vida sempre de oração, orando pelas outras pessoas, orando pela paz, orando pela harmonia, orando pela união
nos lares, orando para que Jesus esteja sempre no centro dessas vidas, para que Jesus esteja sempre no centro dessas casas, para que Jesus esteja sempre no centro dos corações. A nossa vida muda completamente, amados, completamente, totalmente, quando a gente escolhe. Tudo vem de uma decisão, de uma escolha que nós fazemos. Então, hoje eu decido, eu escolho buscar ao meu Deus, colocar Jesus em primeiro lugar. É claro, amados, é claro que Jesus sabe que nós temos tarefas a serem feitas ao longo do dia, nós temos os nossos compromissos, Ele sabe exatamente disso. Mas o que Jesus, o chamado de Jesus cada vez mais, amados, é para que a gente se aproxime dele. Em algum momento você vai ter um tempo livre, em algum momento você vai ter alguns minutos para você se comunicar com ele, para você fazer a sua oração, para você buscar Jesus, amados. Em algum momento do seu dia você vai ter esse tempo. Então escolha, ao invés de fazer coisa inútil, escolha fazer coisas que vão agregar para a sua vida, para a eternidade, para todo sempre. Como, por exemplo, orar, entrar em comunhão com o Senhor Jesus, seja lá o que for. Fale com Ele, rasgue o seu coração para Ele, busque intimidade. Busque intimidade, que vem de quê? De um relacionamento, de uma busca contínua. Não deixe sua vida esfriar, sua vida espiritual esfriar, amados. Mantenha-se quente, mantenha esse seu coração ardendo, seu coração queimando por Jesus, por querer buscar mais a Jesus. Paula, eu era assim, tinha minha vida quente, fervorosa, meu coração queimava por Jesus, eu me alegrava de manhã para orar, à noite quando eu chegava em casa, eu já queria ir logo para o meu canto de oração e já orar, já colocar o louvor e já agradecer a Deus por aquele dia maravilhoso que Ele me proporcionou, aprendizados, que Ele me proporcionou tantas coisas naquele dia e acabou, eu deixei de orar. Fui deixando 1 dia, 2 dias, 3 dias, fui deixando de buscar, deixando de ler a Bíblia. E quando eu vi, minha vida esfriou. Amados, nunca é tarde demais. Sabe que Deus não erra endereço, né? Deus sabe muito bem quando falar, para quem falar. Então, sempre é tempo. E o convite de Deus está de pé todos os dias para que a gente se aproxime dEle, para que a gente volte para os caminhos dEle, para que a gente volte para o centro da vontade dele, para que a gente volte, amados, para bem perto dele e passe a fazer a vontade dele, que a vontade dele sempre prevaleça sobre a nossa vida. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes a gente não vai entender o caminho, mas é uma decisão nossa escolher confiar. Eu escolho confiar, porque eu fiz a minha oração, eu entreguei esse assunto nas mãos do Senhor e eu escolho orar e permanecer. Eu não vou a nenhum outro lugar, eu vou permanecer aqui, fiel ao meu Deus, declarando a palavra de Deus, que é viva e eficaz e muda todo o meu dia, muda todo o meu ser, muda toda a minha atmosfera, amados. E imediatamente a palavra de Deus muda tudo e é de dentro para fora. Mudou dentro, vai mudar fora com toda a certeza. Ela mexe com tudo dentro de nós, amados. Ela nos traz vida, nos traz vigor, nos traz aprendizados, nos traz conselhos. Então, jogue para longe a preguiça. Jogue para longe. Eu não sei, sabe sim. Vá para aquele lugar que você lembra que você tinha aqueles momentos de comunhão com Deus, que você sentia a presença te envolvendo, que você falava, meu Deus, nada mais importa, olha esse momento. Volte, hoje mesmo. Deus não está chateado com você, Deus não está bravo com você, mas sim, Deus está de braços abertos, esperando o seu passo, esperando o seu passo de fé, esperando o seu passo de amor em direção a Ele. E pode ter certeza que nenhum passo que você dá em direção a Deus é em vão. Todo passo que você dá em direção a Deus é recompensado. E a recompensa de Deus não é a mesma medida que a nossa. A medida dele é além.
mas que a gente sempre, amados, busque em primeiro lugar o abençoador. A bênção vem por consequência, mas que a gente mude a lente, porque normalmente a gente vai buscar Deus quando está precisando de alguma coisa, né? Preciso, mas que a gente precise, que a gente tenha essa consciência do que a gente precisa mesmo da presença de Deus, que a gente precisa buscar o abençoador, é querer ter um relacionamento, querer entender quem Ele é, quem nós somos nele, querer a doce presença dele, querer a alegria de saber, de ter consciência que Ele está sempre comigo, que Ele está sempre com você, e buscar esse relacionamento que vai gerar uma intimidade com Deus. O restante vem por consequência, mas que o nosso coração queime por Jesus. Que o nosso coração queime por querer mais dele, por querer conhecer mais dele, por querer saber o que ele tem pra gente nesse dia, o que ele vai revelar pra gente nesse dia. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Amados queridos, como eu estava falando aqui em 1 Coríntios, falei lá no início, né? Não agora, lá quando a gente começou. 1 Coríntios 11, 28, aqui Paulo está falando sobre a ceia do Senhor e ele vai dizer: examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Amados, que palavra poderosa que aqui nós aprendemos. Examine-se a si mesmo. Como nós somos ótimos para ajustar a vida dos outros, para julgar os outros, para dizer, não, eu nunca teria feito aquilo ali. Nunca, aquela pessoa, como é que ela pode ter tomado aquela decisão? Meu Deus, eu nunca teria feito aquilo. Eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. A gente não sabe, amados. E outra, a pessoa já tomou a decisão. Ela já fez. A vida não é nossa. A vida é dela. Então, que cada vez mais a gente olhe para dentro. A gente examine-se a si. Olha para dentro de você. Examina você. E quantas vezes a gente está ali, não, fulano é isso, fulano é aquilo, não sei o quê. E Deus está lhe dizendo, e você? E você, porque Deus nos disciplina, amados. Deus nos diz o caminho que a gente deve seguir. E nessa dele dizer o caminho que a gente deve seguir, ele também diz, também mostra pra gente coisas que nós precisamos mudar na gente. Quantas vezes a gente está falando de todo mundo? O fulano isso, a fulana aquilo, aquela pessoa aquilo, aquela papapá. Mas não é isso que Deus espera de nós, amados. Ele espera que a gente olhe para dentro, examine-se a si mesmo. Olha para dentro de você. Veja o que precisa ser mudado, transformado, o que precisa morrer dentro de você. O que Deus já disse para você, que é para você deixar para trás, para você abandonar. O que Ele mandou você fechar 100% e você fechou 99%. E fica ali aquela brechinha, aquela mensagenzinha no WhatsApp de vez em quando, aquela caroninha, aquele olá, aquela foto, aquele isso, aquele aquilo, de coisas que Deus já falou para você. Feche a porta 100% e olha para frente. Esqueça o que se foi, não viva no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, você não a reconhece, mas o convite de Deus, o que Deus nos diz para fazer, esqueça o que se foi, não viva no passado, que é para a gente olhar sempre para frente, porque o que está à frente, o que está diante de nós é sempre melhor do que tudo aquilo que já passou. Então a gente tem que examinar a nós mesmos. E quantas vezes Deus faz isso pra gente, a gente deixa aquela portinha, aquela frestinha. Não, porque vai que, né? Vai que para lá não dá, posso voltar, posso não sei o que. Não é isso que Deus espera. É para fechar, acabou. Esse ciclo fechou, essa fase acabou. A gente pode avançar, olhar para as coisas que estão adiante de nós. Então, amados, muitas vezes a gente está olhando para a vida do outro, está condenando a vida do outro, está dizendo que o outro é isso, que o outro é aquilo, mas não é isso que Deus espera de nós, que a gente seja luz, que a gente seja amor. Se a gente for examinar qualquer pessoa que seja a si próprio. Amados, coisa dura é quando a gente olha para dentro e Deus mostra
o que dentro de nós precisa ser ajustado, que a gente precisa deixar para trás, mas é um processo necessário, libertador, transformador, amados, tão fundamental na nossa vida com Deus. Quando a gente olha, a gente fala, meu Deus, eu lá falando daqui do A, do B, do C, do E, do F, do G, do H, e olha só a minha vida. Olha só quantas coisas eu preciso ajustar. Eu parei para me examinar. Eu parei por um tempo. Tirei um tempo para parar de ficar olhando para o outro, a vida do outro, a condenar a vida do outro, julgar a vida do outro, falar da vida do outro. Parei com isso. Amados, pare com isso. Você vai ver quão libertador é. Quantas milhas, quanta velocidade você vai ganhar quando você parar de abrir a boca para falar da vida do outro e ficar quieto, fica quieto. Vai dar vontade de falar? Vai, nós somos seres humanos, amados. Vai, morde a língua se preciso for. A Bíblia nos diz que na língua está o poder da vida e da morte. Aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então são coisas, amados, que a gente precisa sim estar atento. A gente precisa sim prestar atenção nas coisas que a gente anda falando, nas coisas que a gente anda pensando. A Bíblia também nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Então preste atenção nas coisas que você anda falando, porque é sinal de que o seu coração está cheio disso. E Deus espera que a gente tenha um coração puro, um coração limpo, um coração doce, um coração cheio de bondade. E é uma jornada, amados. É uma jornada, um processo. Pague o preço. Viva esse processo que é tão transformador, que é tão libertador. Se deu vontade de falar do fulano, deu vontade de pegar o telefone, ligar e falar de um, de outro, fica quieto, fala, Senhor, eu vou me fechar aqui com o Senhor e eu vou entregar isso em suas mãos. Se eu for falar para alguém, eu vou falar para o Senhor, Senhor, desculpa, eu tô com vontade sim de falar daquela pessoa, daquela, eu sei que isso não é certo, por favor me ajude a transformar isso dentro de mim. É claro, amados, que é completamente diferente quando a gente está contando algo nosso para alguém de muita confiança, alguém de extrema confiança, nós estamos abrindo o nosso coração para uma determinada pessoa, uma pessoa leal, uma amizade de confiança, leal, que você sabe que é um presente de Deus para sua vida. É completamente diferente você estar contando algo seu, contando algo que aconteceu com alguma pessoa perto de você. Isso é uma coisa. Agora tem gente que tem como esporte favorito abrir a boca para falar de todo mundo. Todo mundo tá sempre errado. Todo mundo, mas ela não. Essa pessoa não, tá sempre certa, é a dona da razão. É o dono da razão. Tá sempre ali, não, fulano isso, fulano aquilo. Para um pouquinho. E como é que tá realmente a vida dessa pessoa? Ela tem que, antes de ficar dizendo o A, do B, do C, do D, ela tem que parar. E assim como a Bíblia nos ensina, examine-se a si mesmo. E quando a gente faz isso, dá até vergonha, amados. A gente fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha eu falando do isso, do aquilo, daquilo outro. E olha como é que tá justamente esse pilar da minha vida. Olha como é que tá esse pilar. Eu fingindo que sou uma coisa para os outros. Montei cenários no Instagram. Montei isso, aluguei e fingi que era meu. Fiz isso, fiz aquilo. Tô aqui fingindo uma vida e tô falando do outro. Então, fica quietinho, vai para o seu secreto com o Senhor. Olha para dentro de você. Meu Deus, o que eu preciso mudar em mim? Me mostra, revela. Deus vai mostrar, vai revelar. Dói a gente olhar para dentro, amados, dói porque é muito cômodo falar do outro. É muito prático pra gente falar do outro, porque isso também é uma forma de fuga. Porque, eu não quero olhar pra minha vida, pra como eu tô, porque eu preciso ser transformado. Não, eu quero olhar do outro. Deixa eu ajustar que o do outro é ótimo. Não é minha vida mesmo, então eu faria assim, faria assado. Eu nunca faria isso que ela fez, nunca faria isso que ele fez. Essa decisão a gente não sabe, não está calçando o sapato do outro. Mas para um pouquinho, olha pra dentro e veja quão necessário é esse momento de examinar a si mesmo. Quão importante é esse momento de examinar a si mesmo. E saiba, amados,
que o Espírito Santo está sempre nos mostrando, sabe, que a nossa consciência, amados, a nossa consciência com relação a determinados assuntos, a nossa consciência diz muito se o caminho que estamos é o ideal ou não. Então se alegre, amados, se alegre na certeza de que nunca é tarde demais, de que tudo na vida com Deus vai gerar um testemunho, vai gerar algo bom para a sua vida. Se alegre no Senhor. Tudo tem uma razão, tudo tem um propósito. E essa palavra, com certeza, não veio até você à toa. Saiba que, às vezes, é o momento de parar, refletir e nos fechar com o Senhor, amados. Às vezes é momento mesmo da gente parar de falar, de abrir a boca, ficar quieto, quietinho. Nossa, o que será que ele anda fazendo? O que será que ela anda fazendo? Que de repente sumiu, que de repente, nossa, parou de me ligar, parou de falar mal daquela pessoa, que de repente parou de mandar mensagem, fofoca, hahaha. O que será que aconteceu? Nossa, parou de debochar dos outros. O que será que aconteceu? Não importa, amados. Não importa o que os outros vão dizer. Importa o que Deus vai pensar sobre essa sua atitude. E pode ter certeza que todas as vezes que a gente escolhe obedecer a palavra de Deus, nós estamos alegrando, nós estamos agradando ao coração de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então que cada respirar nosso seja para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus. Vamos errar? Vamos errar, todos nós, porque nós somos seres humanos, nós vamos errar. Porém, amados, ao errar, que a gente tenha plena consciência de que erramos e que aquilo nos causa uma tristeza tal, a ponto de a gente falar, meu Deus, eu não deveria ter falado daquele jeito, eu não deveria ter feito aquilo, Senhor, eu me arrependo com todo o meu ser, eu entrego isso em suas mãos. Aqui eu me arrependo, não é remorso temporário, é um arrependimento que gera mudança. Nós precisamos, amados, nos arrepender de tantas coisas. Então, quando a gente para e examina a si mesmo, quando a gente para e olha para dentro, nós vamos vendo muitas coisas. Se você quiser, pode até fazer uma lista de coisas que você precisa urgente deixar para trás. Que Deus já falou uma, falou duas, falou três, falou quatro, falou cinco. E você até agora não obedeceu. E muitas vezes a gente fica orando para que aquela área, para aquilo que a gente precisa fazer, que vá para cá, que vá para lá, que seja ampliado, que tenha mais. Mas Deus já falou, eu vou te dar mais, eu quero te dar mais. Porém, antes, tem um ajuste aqui que precisa ser feito com relação a esse tema da sua vida. E a gente fica ali orando para cá, mas Deus está falando agora, peraí, você tá para lá, mas aqui tem algo que precisa ser mudado, tem aqui algo que precisa ser visto e notado dentro de você. E pare e viva esse processo, pague o preço, amados, porque Deus sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes nós achamos que sabemos. Não, eu tenho certeza que esse aqui é o melhor caminho, a melhor escolha. E a gente nem ora, sai falando sim. Ou sai falando não. Para um pouquinho, faz a sua oração, entregue, aguarde a resposta do Senhor. E lembre-se sempre, que assim como está escrito na Bíblia, seja a paz o juiz em seu coração, porque nós fomos chamados para viver em paz. Tá com falta de paz com relação a alguém, tá com falta de paz com determinado assunto, tem um ponto de atenção aí, amados, que precisa ser olhado, precisa ser visto. Não vá em frente enquanto você não orar, entender, pedir para Deus te mostrar o que é essa ausência de paz, esse incômodo que você está sentindo com relação a determinada pessoa, com relação a determinado assunto. E vai e olha para dentro e veja o que Deus vai dizer, porque Deus vai dizer, tá bom? Meus amados, queridos, preciosos, essa foi nossa palavra do dia. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, que tudo que a gente for fazer, a gente faça para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Bom? Para um pouquinho, tira um tempo e examine-se a si mesmo. Veja o que você andou falando nos últimos dias
que você andou pensando nos últimos dias e que você andou julgando, apedrejando, condenando nos últimos dias. Lembre-se que Jesus nunca nos chamou para isso. Ele nos chamou para sermos pacificadores, para sermos amor, para andarmos em amor, para andarmos em perdão, para andarmos tendo compaixão pelo próximo, tá bom? O que tiver ao seu alcance, faça. Às vezes as pessoas estão pedindo algo para a gente, que a gente naquele momento não tem como entregar aquilo, porém a gente pode fazer o melhor que a gente pode fazer para qualquer pessoa. É uma oração sincera, uma oração com todo o nosso coração, para que Deus ajude aquela pessoa, para que aquele socorro chegue até ela. Então tem sempre algo que nós podemos fazer pelo próximo, ao invés de abrir a boca para machucar o outro, para ferir o outro, abre a boca para orar e para clamar a Deus pela vida daquela pessoa, pela mudança na vida dela. Mas não esqueça que também sempre tem algo dentro de nós que também precisa ser visitado, também precisa ser notado e transformado, que a gente precisa soltar isso nas mãos do Senhor, tá bom? Um beijo para todos, uma semana abençoada para todos. Obrigada a todos vocês que assistiram a live agora, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada, que Deus os abençoe e proteja sempre, tá bom? Nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Obrigada, Elinha. Amém, Silvana. Que seu neto Gabriel seja sempre coberto pelas bênçãos, o favor do Senhor. Isis, Rosângela, Rubi. Amém. Obrigada, Elinha. Angélica, Mauro, Rubi precioso do Senhor Jesus, André, Eliane, Ana, Natália, João, Ruth, Michel, Ellen, Carol, Godinho, Juliana, Alexandra, Érica, Estela, Nai, Aderildo, Juliele, amém, Natan, Dilma, Maurício, Luciano, Arilson, Patrícia, P. Brandão, que seu pai tenha saúde completamente restabelecida, voltando ao formato original, em nome de Jesus. José, Mário, Valéria, Maza, Anne, Eu Vivo um Sonho, Fábio, Sandro, Joilson, Marcinha, Sueli, Neto, Lição, Francisco, Zefinha, Sabrina, Débora, Natália, Michel, outro Luciano, Delmira, Francisca, todos que estiveram aqui, obrigada, um beijo, Deus abençoe, até amanhã, em nome de Jesus.